FC na parceria do Grupo Bairrista com a RTC TV. Com Júnior Maicá, com Kleber Grabowska e com a informação, Júnior Maicá, da contratação do jogador Robinho, ex-Cruzeiro pelo Grêmio. É isso aí, Silvio. O Grêmio acabou de anunciar, saiu a rescisão dele ontem com o Cruzeiro, né? E agora o jogador de 32 anos foi anunciado oficialmente, já com matéria no site do Grêmio. Nova contratação para o meio de campo do Grêmio, o nosso glorioso aí, Robinho, ex-Cruzeiro. O que acha, Kleber? Eu acho um bom reforço. O Robinho, ele sofreu uma lesão de joelho, acho que uma lesão de ligamento, se eu não estou enganado, no jogo contra o Grêmio aqui na reta final do Brasileiro do ano passado. Era um jogo que o Cruzeiro tinha a obrigação de vencer para continuar vivo, né? Perdeu, se atrapalhou. Acho que foi o jogo que o Ferreirinha fez uma grande atuação e começou a ganhar espaço. O Robinho é um jogador muito útil, e eu fico pensando, Benfica, o Grêmio está com Orejuela, Lucas Silva, Thiago Neves e Robinho, tá com 4 jogadores do Cruzeiro. Olha, tirando aí a decepção que é o Thiago Neves, os outros 3 eu aprovo, né? Eu aprovo plenamente. E o Orejuela é uma grata surpresa. Eu fico pensando, o que tinha de tão errado no Cruzeiro para conseguir o rebaixamento com um plantel dessa qualidade? Isso sem falar de outros jogadores também de qualidade que estavam por lá, mas eu acho que por um campeonato longo que vai exigir bastante, o Robinho é um jogador bem útil, hein? A desorganização completa, né, Kleber? As dívidas financeiras, esse tipo de problema extracampo entrando dentro do vestiário. E aí atinge qualquer grupo, me parece, por mais que ele tenha qualidade. É verdade, né? É impressionante o desacerto do Cruzeiro, um clube que pagava salários grandes, ou deixava de pagar, talvez, atraso, sei lá o quê, sempre faturando títulos. Tinha uma rivalidade muito grande com o Grêmio nesses últimos anos, né? Principalmente com o Roger e com o Renato como treinador, né? Mas de uma hora para outra desandou. Mas o Cruzeiro é Série B, né? Hoje tem uma segunda rodada da Série B e agora está cedendo aí, muitos jogadores ficaram perdidos no caminho e o Grêmio está aproveitando essa brecha. Kleber, esse jogador estava machucado, uma lesão grave, é um jogador de 32 anos de idade. De certa forma, sob esse aspecto físico, está chegando uma incógnita para o Grêmio, né? Silvio, eu não sei qual é o planejamento do Grêmio, se é para essa temporada vai demorar, né? Vai ter uma dificuldade de recuperação de ritmo, porque desde 9, 10 meses que ele não joga, né? Aquela lesão deve ter acontecido em novembro, é muito tempo, né? E ainda mais, tem a questão de adaptação ao estilo de jogo do Grêmio, que é de um estilo diferente do Mano Menezes, né? É um futebol de maior movimentação, mais qualidade técnica, não tanta força, tanta marcação, assim, quanto o Mano exigia, né? E tem também a readaptação do próprio jogador, né? Eu acho que o Robinho é para a virada do ano. Onde e como tu usaria o Robinho no Grêmio, Maicá? Olha, Silvio, eu acho que nesse momento ele aparece como uma solução aí, uma opção para o lugar do Maicon, né? Acho que o Renato deve estar pensando Matheus Henrique ou Lucas Silva. E o Robinho pode ser esse jogador, ele pode aparecer numa eventualidade no lugar do Jean-Pierre, não é muito a função dele, ele não pode ser o Ramiro, hein? Então, eu estava pensando nisso, não sei se vai ser isso, né? Não sei se ele usaria ele no lugar do Alisson, mas ele pode fazer esse lado também. Só que opção, né? Eu não vejo ele tendo mais vigor, mais competitividade do que o Alisson, por exemplo. Na minha cabeça, eu vejo ele mais como um cara para jogar no lugar do Maicon. Mas, né, tudo pode acontecer aí nas próximas horas, no balanço das horas, tudo pode mudar. Mas eu acho que de repente... Acho que ele não... Só faltou dizer isso, né? Eu acho que ele não vem. Eu acho que ele vem para o lugar, assim, para fazer essa função no meio de campo. Lugar do Maicon ali, de repente. Pode ser um cara pelo lado também, fechando mais, numa opção. Vem para grupo, né? Eu acho que ele vem para grupo. Eu acho boa a contratação, se ele conseguir jogar realmente, né? Eu não tinha lembrado dessa questão da lesão. Aquele Robinho em forma, antes da lesão, seria uma excelente contratação para chegar e disputar a posição. É que a gente não sabe realmente o grau da lesão dele, parece que foi uma lesão grave, e que Robinho vem aí a partir dessa lesão. Pois aí fica essa incógnita, né, Silvio? Mas eu acho que ele vem para jogar mais por dentro, não tanto pelo lado. Assim. Acho que o Renato pensa essa função do lado, jogadores com características mais móveis, né? O Robinho já tem seus 32 anos. Mas é um cara ali que compõe o meio campo. Assim. Eu acho que ele fica como uma opção
Acho que o Tassiano vai ficar um pouquinho para trás, né? Sempre levando em consideração essa questão aí da adaptação, do retorno dele, que ele está lesionado. Mas a notícia é essa. Ontem ele conseguiu a rescisão dele, saiu a decisão na Justiça, né, mineira, e aí hoje o Grêmio já o anuncia como reforço. Bom, esse é o Bairrista FC, Kleber Grabowska, Júnior Baicá. A gente vai trabalhando com jornalismo, a gente vai convivendo com pessoas, a gente vai estabelecendo relações mais ou menos amplas com pessoas, com profissionais, com colegas, fortalecendo amizades, esse tipo de coisa, mas enfim, vai convivendo, a gente vai construindo toda uma vida, toda uma história dentro, no nosso caso, do jornalismo esportivo, mas que estende também, evidentemente, para as coberturas que a gente faz dos clubes de futebol, que se estende para os bastidores. E é nesse contexto que eu quero colocar, por exemplo, para a gente conversar um pouquinho, até em forma de homenagem aqui, a morte do Edgar Schmidt, da Rádio Guaíba, e a morte que eu fiquei sabendo hoje do roupeiro Ismael, do Internacional. Fiquei sabendo até pelo Fernando Carvalho. E o Ismael, por exemplo, antes de falar do Edgar Schmidt, era uma pessoa assim maravilhosa. Ele era muito discreto. Parceiro do Gentil, outro roupeiro do Internacional, o tempo todo. Mas muito discreto. Normalmente, essas pessoas assim dos bastidores, roupeiros, massagistas, eles são muito discretos, mas a gente enxerga exatamente assim o lado amplamente positivo de uma pessoa correta, como era o caso do Ismael. Neles, às vezes, estão as grandes notícias de bastidores de clubes. Se é assim, nós perdemos uma bela fonte hoje, por toda a vivência de Internacional, acho que cerca de 40 anos ou quase isso, no Internacional, o roupeiro Ismael, hein, Kleber, que eu conheci lá, e acho que tu conhecesse também, né? Eu não tive o prazer de ter essa intimidade de vestiário com os grandes clubes, porque a minha carreira de repórter ainda bem que foi muito curta, né, Silvio? Mas, sem dúvida, o Ismael, ele é um cara que acompanhou a trajetória de muitos anos de Beira-Rio, e eu fico imaginando, né, essas pessoas que fazem a retaguarda, que fazem o dia a dia, que estavam no Olímpico, né, no Grêmio atualmente, no Beira-Rio, acompanhar a chegada da garotada e ficar acompanhando o crescimento de jogadores que chegavam ali como promessas, que se confirmaram, transformaram muitos em ídolos, né? E o carinho que esses caras devem ter pela turma da retaguarda da cozinha, que prepara a chuteira, o material de treinamento, né? Faz todo o atendimento para os craques jogarem, né? São pessoas fundamentais, são heróis anônimos, digamos assim, né? Imagina, Maicá, o vestiário, os bastidores com estes profissionais, hein? Pois é, Silvio, quanta história, né? Eu lembro, hoje quando eu vi a notícia, né, a notícia triste aí do falecimento do Ismael, funcionário histórico do Internacional, lembrei do falecimento do Chuchu, é Chuchu, né? O torcedor, aquele que vestia e piochava, que foi esse ano também. Aliás, 2020, um ano muito triste, né? Não, o Chuchu é outro, né? O Chuchu é outro, né? O desse ano foi... Enfim. O Papai Noel Colorado. Isso, Papai Noel Colorado. E assim, eu me lembro que eu vi a notícia e quando morrem personagens como este, né? É o Noé, tu estavas falando do Noé, né? É isso aí. Quando morrem personagens como este, né? Morre um pouquinho do clube, né? Claro que esses clubes são históricos, centenários, mas um pouquinho da história do clube se vai com eles, né? Imagina o tanto que o roupeiro Ismael tem de vivência de Inter, tantos jogadores, tantas histórias, momentos bons, né? Títulos, momentos difíceis também, porque a vida dos clubes é assim também, nem sempre são glórias, né? Então, assim, desejar assim, força à família, os pêsames a todos os colorados, sei que todos estão sentindo muito assim. É uma parte do clube que se vai, né? É muito triste quando acontece isso, mas é a nossa vida também, nosso destino. É uma parte da história. Ele seguramente tinha muita história. Quem deve estar muito triste hoje é o Gentil, o parceiro dele. Outra figura, roupeiro do Internacional, absolutamente figura extraordinária. Grande cara. Eu até conversava mais com o Gentil do que propriamente com o Ismael. O Ismael era mais tímido, mais fechado assim do que o Gentil. E aí eu lembro
que quando eu era repórter lá na rádio, Kleber, eu era mais setorista do Grêmio, né? Eu fiz muito mais o Grêmio, coberturas de Grêmio, do que do Internacional. E eu conheci no Grêmio duas figuras assim com quem eu tinha uma bela relação. Um deles, o roupeiro Hélio. No Hélio também estava muito da história do Grêmio, não tenho dúvida nenhuma. E outro, um cara também maravilhoso, chamado Banha, era conhecido como Banha, o massagista do Grêmio. Alvaci Almeida. Alvaci Almeida, isso. Que figura o Banha, viu, Kleber? Pois é, eu estava lembrando aqui, Silvio, até fazendo uma listinha rápida, né, dos nomes que a gente muitas vezes ouve, né, e não percebe o tempo, a trajetória que essas pessoas têm dentro do clube. O Banha, o seu Verardi, que recentemente também faleceu, o Hélio da rouparia, o Limonada, o massagista, no Internacional tem o Bigode, né, tem muita gente aí que faz... O Osmair, o Carlos Duran, que já faleceu. Carlos Duran, é verdade. Como é que é o nome daquele que era o massagista dos árbitros da Federação Gaúcha também, é outro personagem histórico, o seu Edir da Federação. O futebol gaúcho tem muito dessas personagens, né? E a gente não percebe a dedicação. É muito legal tu fazer história, né? Sendo craque, camisa 10, artilheiro, presidente, treinador, goleiro, mas o bastidor do futebol, essa infraestrutura é a rotina do dia, e esses caras estão há muito tempo, sei lá, 40 anos, fazendo o mesmo trabalho silencioso, né? E preparando tudo para que tudo funcione. Preliminar, o som do futebol, um programa de Edgar Schmidt. Brasil está vazio nas tardes de domingo, olha o povão, aqui é o país do futebol. Kleber Grabowska, depois o Maicá também para um depoimento, mas o Kleber trabalhou, conviveu com o Edgar Schmidt. Preliminar, o som do futebol para você sair de casa com o radinho na Guaíba, né? Oferecimento transportadora rolantense, o selo do transporte seguro, para ver como eu sou velho e como eu gostava de rádio, e quem gosta de rádio lembra de uma equipe espetacular, né, formada pela Guaíba dos anos 70, e o Edgar era parte dessa equipe, né, foi plantão de estúdio, né, veio da famosa escola do rádio de Cachoeira, ele, Laerte de Franceschi, né, foi plantão de estúdio, foi repórter, foi comentarista, um cara que fez a trajetória toda dentro da Caldas Júnior, né, teve passagens pela Gaúcha nos anos 70, uma rápida passagem, depois na virada dos anos 80, né, com a quebradeira da Caldas Júnior, ele foi para o Paraná, para a TV Tarobá, né? Um cara espetacular. E a gente, Silvio, a gente que curte rádio, a gente tem sempre aquela ilusão do artista de rádio e da pessoa. E eu acho que o Edgar, ele aquilo que ele era no rádio, ele era no convívio, era um cara muito afável, um coração enorme. Eu tenho assim um respeito pelo profissional Edgar e pela pessoa do Edgar, porque quando eu chego na Guaíba em 88, né, é uma reestruturação da Guaíba, né, a família Ribeiro compra a Caldas Júnior, que está em processo de falência, então a equipe era muito reduzida, o Vianney, o Edgar, o Milton Jung, Paulo Sérgio, Marco Antônio, José Aldo Pinheiro, então a equipe era pequena, então muito unida, e o Edgar e o Vianney, que eram talvez os mais famosos, né, os mais rodados aí, foram pessoas que me atenderam muito bem, então eu guardo esse carinho do Edgar e fiquei muito, muito sentido com o falecimento dele. Maicá, tu chegasse a conviver de alguma forma, interagir com o Edgar? Lamentavelmente não, Silvio, infelizmente não. Conheci o profissional de ouvi-lo no rádio, né? Também vai aqui as nossas condolências e para a família, e sei que tudo que vocês disseram, que o Kleber disse, que tu também disse, Silvio, tudo que nossos colegas que conviveram com o Edgar Schmidt e ouvintes também postaram nas redes sociais desde ontem à noite, né? Sei que tudo é verdade. Infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo, porque também faz parte das minhas memórias, né? Das minhas reminiscências aí de ouvinte de rádio. Então fica um abração aí para a família também. Infelizmente não tive o prazer de trocar uma ideia, de conversar, de conhecê-lo. Mas sei que é uma grande pessoa. Kleber estava falando sobre o rádio, a magia do rádio. Eu sempre uso essa expressão para o rádio, a magia do rádio, que para mim é o veículo de comunicação mais mágico que existe. E eu conheci, Kleber, o Edgar em 1974.
eu estava na Rádio Osório, eu tinha 19 anos, na eleição de 1974. Olha só, se contava, era a eleição no papel, se contava voto a voto. E a Guaíba, eu adorava já futebol, de alguma forma lidava com futebol lá em Osório, imaginava um dia poder trabalhar em Porto Alegre, e a Guaíba mandou para Osório o Edgar Schmidt, para ficar quase uma semana lá, para contar para a Guaíba a eleição em Osório e no Litoral Norte, mas fixado em Osório. Então eu conheci o Edgar ali e convivi com o Edgar quase uma semana, jantando lá na nossa famosa churrascaria, o Alemão. Na época, o diretor da rádio era o Newton Lessa, que eu acho que o Kleber conheceu também, ouviu falar. Então foi ali que eu conheci. Quer dizer, eu estava daqui a pouco, um sujeito assim, guri, 19 anos, você vê que o Edgar tinha 25 na época, era outro garoto, né? Mas eu estava na frente de um ídolo meu da reportagem, eu queria ser repórter, daqui a pouco estava ali à minha disposição durante quase uma semana o Edgar Schmidt. Cara, para mim foi uma coisa realmente marcante poder ter aquela convivência e depois, de alguma forma, conviver em Porto Alegre quando eu vim para cá. Isso eu guardo muito aí na memória e no coração, viu, Kleber? Pois é, e as pessoas não têm a dimensão do que representavam lá nos anos 70, né, Silvio? O pessoal da equipe esportiva eram verdadeiros ídolos, né? Porque a gente acompanhava o futebol basicamente através de jornal e rádio. Então, tinha um afeto muito grande por essas pessoas que faziam o esporte no rádio. E tem uma história muito interessante do Edgar, né? Que eu estava acompanhando aí as homenagens do Edgar. Alguém escreveu, eu não sei quem, conheci o Edgar num churrasco em Vacaria. Eu tava me lembrando, a gente foi fazer um jogo pela Guaíba em Vacaria, era o Inter, eu não me... acho que era uma despedida do Abel, assim, um dos últimos momentos do Abel, antes de ir pro Famalicão, contra o Glória de Vacaria, que tinha o Edmundo, acho que era o Daltro Menezes, era o treinador. Aí terminou o jogo, aquele frio de Vacaria, o Edgar disse, não, eu consegui uma janta, a famosa FIFA, eu consegui uma janta para nós, é lá num CTG. Aí entra naquela veraneio, Kombi, sei lá que era o carro de deslocamento, chega na porta do CTG, o Edgar disse, eu sou Edgar Schmidt da Guaíba, a gente veio para o jantar. Vocês não estão convidados. Tá, e aí? Imagina como é que o Edgar ficou. Eu não vou discutir com ninguém, me chamaram aqui, porque aí não sei o que, tá bom, tudo bem, né? Aí tu deu uma olhadinha lá dentro, devia estar gaúcha lá. Com certeza, né? Com certeza. Ai, meu Deus do céu. O Kleber, uma das suas peripécias aí como repórter. Era repórter, né? Fosse como repórter. Sim. Eu fiz o mais longo vestiário do gauchão naquela época, um frio, e eu não queria encerrar o trabalho. Todo empolgado, achando que estava agradando, né? Louco pelo microfone. Este é o Bairrista FC, contando algumas histórias do futebol, algumas histórias de bastidores. Mas... de que forma o Grêmio vai jogar contra o Ceará amanhã, Júnior Maiká? Silvio, Kleber. Eu não sei se a retaguarda sempre atenta lhe avisou, mas o Fernando Carvalho já está conosco. Eu ia avisá-lo agora. É mesmo? É. Não tô vendo o Fernando aqui, rapaz. Fernando, tudo bem? Estou presente. Rapaz. Estava ouvindo falar sobre a radiofonia gaúcha da década de 70. Eu tenho formação nesse assunto. É mesmo, é? Os meus grandes ídolos são daquela época, né? Eu era um assíduo ouvinte do Terceiro Tempo na Guaíba, com o Pedro Carneiro Pereira, que foi o maior de todos, né? E lá naquela época o Edgar depois entrou fazendo o preliminar, né? Em seguida depois se tornou um repórter e fazia o preliminar na Guaíba. Antes da jornada tinha o preliminar, né? Isso. E eu era um assíduo ouvinte de todos. Depois a Gaúcha começou a ter também espaço esportivo, que naquele momento, no final da década de 60, né, na Gaúcha não funcionava, início de 70, depois começou a funcionar, acho que depois da Copa do Mundo, não me lembro direito. E da Copa de 70, depois da Copa de 70, passou a ter esportes na Gaúcha também, aí começou a concorrência. Mas era muito bom aquele tempo, né? Era muito bom os programas do meio-dia, os programas da noite, né? E eu sempre assíduo ouvinte, sintonizando, e mandava carta, inclusive. Eu era daqueles que mandava carta para o programa. Na verdade, a Gaúcha fez com o Willy Gonzer a Copa de 1970 no México, e aí o Willy foi o único da Gaúcha que foi no pool feito lá com a rádio... Com as Globos, né?
com a Rádio Globo do Rio de Janeiro. E o Willy Gonzer era o representante da Rádio Gaúcha. Aí, depois da Copa do Mundo, a Rádio Gaúcha encerrou as atividades no futebol. Voltou em 73, reabriu em 1973 para fazer a Copa de 74. Nesse período de 70 a 73, o futebol da Gaúcha, o esporte da Gaúcha se sustentava através do Sala de Redação, os debates esportivos do Sala de Redação. Agora, Fernando, só que antes de falar no Edgar, a gente falou do Ismael também, cheguei a te citar, da morte do Ismael, o roupeiro do Internacional. Hoje, quando tomei conhecimento, até me emocionei, porque o Ismael é daquelas pessoas, assim, que ela passa desapercebida por ser desapercebido, né? E aí a gente acaba tendo ele presente permanentemente. O Ismael, eu sempre, antes de jogos, eu falava com ele, com o Gentil, sempre, né? Ia lá e abraçava eles e perguntava o que estavam achando, o que estavam sentindo, e ele sempre atencioso com todo mundo, era uma pessoa formidável, assim, o controle que ele tinha daquele material, o carinho que ele tratava do material, ele entregava com as duas mãos aos jogadores, né? A camiseta, o calção, as meias. Enfim, era um profissional fora de série, organizado, junto com o Gentil, era uma dupla inseparável, né? O Gentil, que está até hoje lá, também é demais, não tem palavras para descrever o trabalho que eles faziam e o trabalho de suporte, inclusive emocional aos atletas, né? Eu lembro que teve uma época, no meu período, a minha mãe é muito católica, né? E a minha irmã, e a gente ia para lá com ela, com a minha mãe e com a minha irmã, para o vestiário antes dos jogos, para rezar, e o Ismael estava sempre presente. Quando elas não iam, ele reclamava. E a dona Lia, ela não vem, ela não vai vir aqui hoje, nós estamos precisando e tal. Então, eu tinha uma relação muito próxima com o Ismael e sinto muito o que aconteceu, mas infelizmente as coisas são assim na vida, né? E eu hoje passei uma manhã triste, realmente muito triste com o falecimento do Gentil, do falecimento do Ismael. Vamos adiante, então, com o Bairrista FC. Fala, Maicá. Tem uma informação para ti aqui de Série B. CSA e Chapecoense foi suspenso. O CSA não tem jogadores suficientes para disputar a partida. O CSA fez os testes de Covid, 80% do elenco testou positivo, então o jogo foi cancelado pela Série B. É a segunda vez que o CSA tem esse problema, né? O jogo de sábado contra o Guarani, o CSA utilizou um time reserva porque boa parte do time titular estava contaminado. Isso aí vai acontecer muito nesse Campeonato Brasileiro, hein? Vai acontecer bastante, em todas as séries. O Maicá está falando da Série B, isso vai atingir a Série C, vai atingir a Série D. Isso é uma coisa assim, por mais responsabilidade, por mais cuidado, por mais estrutura que se tenha no futebol, pelos clubes de futebol, os cuidados especialmente, mas não, infelizmente não tem como escapar. Isso aí vai acontecer bastante. O final de semana foi um exemplo disso com o Goiás e ali adiante a gente vai voltar a ver. E aí nós vamos, Kleber, começar a lidar com jogos suspensos para serem realizados mais tarde, mas o time que teve o jogador, tipo o Goiás, com 10 jogadores com Covid, esses jogadores vão ficar fora seguramente de 3 ou 4 jogos do Goiás e vai acontecer com outros times. 2 rodadas e as 3 séries estão batizadas, né? Não saiu o jogo da Série C, do 13 com o Imperatriz, não saiu Goiás e São Paulo, e agora a Série B também tem um jogo cancelado. Imagina quando começar a Série D, que são times mais, mais modestos, né? Sem tão recursos. Então a CBF vai ter que fazer uma atenção especial, né? Eu não sei de que maneira vai ter futebol na Série D. E aí, Fernando? E tudo isso aí no futebol? Infelizmente, né, nós estamos passando por isso e esses precalços nós teremos. No momento em que a CBF definiu que o campeonato começaria nesse momento, nessa data, né, do último final de semana, em 3 séries, mais faltando ainda a Série D, isso aí já está dentro da previsão. E claro que o calendário deverá ser acomodado e acho que ele não vai se exaurir na data prevista, porque teremos jogos a serem recuperados, teremos um prolongamento do campeonato, talvez até seja uma medida que, com o tempo, numa sequência de jogos e numa repetição de situações como essas, de avaliação de atletas e eles apontando Covid, acho que nós teremos prematuramente que, ou antes de chegar ao final do campeonato, já aumentar o prazo de transcurso desse campeonato. Para a gente funcionar vai ter que ser assim, infelizmente, né? Todo mundo vai ter que compreender, vai ter que haver uma concessão,
né, os atletas, felizmente, que estão tendo o contato com o vírus, eles estão superando rapidamente, né, porque são jovens, estão com o organismo preparado, muitos deles nem sentem nada, né, então nós temos que conviver com isso. Vamos seguir, né, vamos seguir para que a vida volte à sua normalidade com esses percalços. Maicá, há uma previsão de que Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil encerrem no final do mês de fevereiro. Isso não vai acontecer, hein? Eles vão ter que espichar essa data aí. Vai ter que ir mais adiante um pouquinho, né, Silvio? Acho que nós vamos até março aí, até o final de março, no mínimo. E que erro é fazer a fórmula pontos corridos nesse momento, cara. Eu acho que tinha que ser uma fórmula reduzida, dar um jeito, não rebaixa ninguém, porque não vai se resolver essa questão em 4, 5 meses com bola rolando, vai se terminar lá em 2022, né? Então, é adiar um problema, né? Automaticamente, eu acho que vai ser peremptório, assim, Silvio. Automaticamente nós vamos adotar o calendário europeu, não vai ter outra solução. O calendário nosso vai terminar em março. Olha, sendo otimista, final de março. Abril, vamos supor que termine no final de março. Abril o pessoal já antecipou umas férias dos jogadores, mas tem que ter uma pausa, né? Tem que ter um intervalo entre os calendários. Então, vamos supor que o futebol retorne em maio, né? 2 semanas de pré-temporada é o calendário europeu, praticamente, né? O calendário europeu se encerra em maio para junho, né? Quando começa o verão na Europa. Aqui vai ser algo mais ou menos parecido com isso. Então, se não houve regionalização, digamos assim, das competições do Brasileirão, por exemplo, né? Não teve um zoneamento e serão disputadas 38 rodadas, eu acho que vai ser automaticamente essa questão aí, Silvio. Vai ser meio que... Não vai ter outra solução, porque senão, como vai ser o calendário do ano que vem, né? A gente vai começar a disputar tudo em maio, não tem como, né? Eu acho que o calendário vai acabar sendo unificado aí no planeta todo. Mas tem outra coisa aí que vai acontecer, nós já falamos sobre isso ontem aqui no programa, Fernando. Daqui a pouco vão começar os pedidos para que o campeonato não tenha rebaixamento. Provavelmente, né? Mas acho que não seria uma medida adequada. Não seria uma medida adequada, porque isso aí realmente afeta todas as divisões, né? Afeta não só a divisão da Série A, mas também a B, a C e a D, né? Eu vejo que, já que estamos passando por esse problema, né, vamos ter que todo mundo conviver com isso e tentar superar com as forças que temos. Eu, nesse caso, seria contra. No gauchão, que a coisa aconteceu no meio do campeonato, eu até concordo, mas agora, começando o campeonato, tendo as precauções, né, devidas até aqui, eu sou contra que se abra essa exceção e esse precedente. Eu falo isso porque vai ter muito time prejudicado nesse processo aí, né? Sem que eles tenham, digamos, criado o problema, entre aspas, para que isso acontecesse. Quer dizer, é o caso do Goiás. O Goiás tem 10 jogadores, o Goiás tem um time inteiro fora de campo durante 3 ou 4 rodadas do Brasileiro. Quer dizer, hoje teve mais uma testagem no Goiás e mais um contaminado, né? Kleber, o Goiás passa a ser, na primeira rodada do campeonato, sem que tenha jogado, um real potencial ao rebaixamento. Com certeza, né? Com certeza. E vai jogar contra o Atlético Paranaense em Curitiba. A possibilidade de não ganhar é muito grande. Já tem o prejuízo de começar perdendo, né? Grupo atrapalhado aí, com jogadores afastados. Vai começar desde a primeira rodada, não, desde a segunda rodada no prejuízo. Agora, Maicá, o Grêmio joga amanhã contra o Ceará. Jogadores como Matheus Henrique e Jean-Pierre voltam nessa partida? A informação é que sim, Silvio. Sabe que os clubes estão meio Coreia do Norte, né? Ninguém fala quando o jogador volta, quem viaja, é tudo na base Isso não foi o Fernando que criou isso? Foi ele sim, tenho certeza. Quer dizer que eu criaria de novo, se eu voltasse um dia eu criaria de novo. Que homem duro, rapaz. Agora, a informação é essa, Silvio, que Matheus Henrique, né, recuperado de uma lesão na coxa, que ele sentiu no Grenal, um edema, e o Jean-Pierre, que está com um problema sério particular, né, de Covid na família, estarão à disposição, estarão de volta, e a tendência é que o Maicon saia, né? A sequência de jogos aí para o Maicon também vai ser pesada no Brasileirão. Então o Grêmio deve ter o retorno do Jean-Pierre no lugar do Isaac, e a dupla de volantes Matheus Henrique e
o Lucas Silva. Maiká, tô me dando conta de uma coisa aqui, ó. Diga. Se o Jean-Pierre tem no pai dele um problema de infecção pelo Covid, o Jean-Pierre também não tem que ficar em quarentena? O Grêmio testou todo mundo hoje e deu negativo, né? Tem várias... A gente não sabe inclusive para ele? Sim, todos os testes deram negativos. O pai dele pode estar isolado, a gente não tem informação completa, inclusive se tem a informação de que o pai do Jean-Pierre foi hospitalizado, né? Mas outra opção é que o Jean-Pierre já pode ter tido Covid também, né, Silvio? Ele pode já ter sido contaminado, e aí tem várias discussões de que o vírus pode ou não pode, mas existe um período, parece que existe um período de imunização quando alguém já contraiu o vírus. Então, claro, tudo muito subjetivo, mas a informação é que a informação divulgada pelo Grêmio, todo mundo foi testado, né? Todo mundo que viajou, toda a delegação, jogadores, Renato, enfim, comissão técnica, e todos os resultados negativos. Que doença perigosa é essa, hein? Pelo amor de Deus, cara. Que coisa incrível. Quando é que a normalidade vai voltar, rapaz? Quando é que a gente vai poder tomar um cafezinho, bater papo, ficar perto um do outro? Hoje pintou a notícia da vacina russa, né, Silvio? Mas, assim, a Rússia não é... Assim como os nossos clubes de futebol, a Rússia não é muito aberta nas suas comunicações, né? Não informa muita coisa. Fiquei sabendo que o Putin está mandando um lote de vacinas aí para o grupo bairrista. Ah, mas se ele mandar, eu pego elas, diluo na cerveja e tomo tudo num gole só. Eu não quero nem saber, eu quero é a vacina. Mas parece ser meio precipitado o que está acontecendo lá, né? A gente está vivendo uma guerra fria novamente, né? Agora com China, Rússia e Estados Unidos numa corrida tecnológica. Só que a informação que se tem é que a vacina russa está na fase 2 de teste, né? E a OMS recomenda 3 fases, né? E a terceira fase, que muita gente acha que é protocolar, é a mais importante. Inclusive a vacina de Oxford, que está sendo testada no Brasil, que é a que o governo federal já reservou um lote grande, né, de 100 milhões para compra, se ela for realmente produzida, ela teve um pequeno revés aí nessa terceira fase. E, provavelmente nós temos que tomar 2 vacinas. É uma coisa comum, né, Silvio? Mas não é uma imunização completa numa primeira dose. E a vacina russa está tudo muito subjetivo ainda. A gente sabe que a Rússia... Mas mesmo assim, sem ter a pesquisa concluída, sem a terceira fase, o governo do Paraná já parece que assinou aí um contrato, sei lá, um acordo, vai receber essas doses, mas a utilização aqui no Brasil só pro semestre que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Então vai demorar muito tempo para a utilização dessa vacina. Pode até ser lançada a primeira, né? A vacina russa está pronta, sei lá, mas a utilização por aqui só no ano que vem. Resumo, vamos continuar em casa. Pois é. Esquece o cafezinho. Eu acho que não. Olha, eu acho que não vai sair até. Olha, tu vai pra tua casa lá na praia no verão, mas sozinho de novo, hein? Fernando? A semana que vem, que parece que vai melhorar o tempo, eu já vou voltar pra praia. Porque lá é melhor, lá é aberto, lá é mais tranquilo, tem como caminhar na rua, tem como, né, fazer exercício. Só que com frio, que eu tenho pavor de frio, daí eu prefiro ficar aqui em Porto Alegre, mesmo com a prisão do apartamento. Fernando Carvalho, e o Internacional, o que te pareceu depois do Grenal e aquilo que vem pela frente jogando agora quinta-feira contra o Santos? E fica, um Grenal sempre deixa sequelas, no mínimo emocionais, né? E sem dúvida o que aconteceu pela sequência de derrotas contra o Grêmio levou o Internacional à partida, eu não havia falado sobre isso ainda, com um sentimento ruim, né? Deu para ver a timidez dos jogadores, aquela dificuldade de movimentação, aquela falta de confiança. Eu, pelo menos, senti isso. Não sei se vocês concordam com essa observação. Mas, com o tempo, né, começou a suar, no primeiro tempo não foi tão bem, mas no segundo tempo já agrediu mais. Aí a entrada do Galhardo acabou, né, melhorando as ações ofensivas. Fizemos aquele gol, o Curitiba não teve nenhuma chance. Eu acho que, com o tempo... a sequela que os 3 Grenais de derrota nos impuseram vão ser minimizadas. E acho que nós vamos encaminhar bem. Temos uma tabela que eu acho que é boa para o Internacional.
Nós temos uma tabela, amanhã nós jogamos em casa, e já hoje em dia dizer que joga em casa talvez não seja um grande fator de diferença, porque não temos público e o diferencial do Internacional é o povo, né? O povo na arquibancada, é a torcida dentro do estádio. Mas em casa sempre é em casa. Tem uma mínima vantagem para aquele que joga em casa e onde o fator local sempre foi decisivo. Na sequência pegamos o Fluminense, que deu para ver no jogo com o Grêmio, é um time que está em formação ainda, não se definiu ainda, ou ataca ou se defende, se marca com 3, né, se marca com 4 no meio, não é um time ainda definido, acho que o Internacional pode vencer fora de casa. Então acho que é fundamental amanhã essa partida, vencer o jogo contra o Santos, para, a despeito de jogar bem ou mal, né, ir conquistando pontos. Nessa fase inicial, nessa fase dolorida ainda, né, pelo revés no gauchão, né, que deixa marcas, eu sempre digo, né, tem que ganhar Grenal, é fundamental ganhar Grenal, né, e a gente não tem conseguido, nós não temos tido sucesso contra o nosso adversário. Mas olha só, eu vejo como alvissareira a nossa estreia, principalmente pelo resultado. Não, isso não há dúvida nenhuma. Agora, eu cheguei a falar no domingo, no sábado, usando a seguinte expressão: o Inter, nesse momento, é um grupo de jogadores à procura de uma ideia. A ideia até existe. A ideia foi bem executada em determinados jogos lá atrás, na Libertadores, por exemplo. Esta ideia do técnico, modelo de jogo do técnico Eduardo Cudê. Mas, nesse momento, parece que desapareceu. Quer dizer, a linha de 3 não se completa, afinal, como é que se faz esse movimento que vem de trás pelo Musto, que é um perigo a cada jogo, que leva cartão a cada jogo? Como é que se monta essa linha de 3? Tem que fazer alterações? O movimento ofensivo do Internacional, por isso eu, talvez até exagerando, usei essa expressão, é um grupo de jogadores à procura de uma ideia. Eu acho que tu não está errado na conclusão, mas está errado na colocação inicial. Acho que nós não estamos à procura de uma ideia, nós temos a ideia, estamos procurando adequação a essa ideia. Eu estou dizendo o seguinte, está procurando essa ideia de novo, porque a ideia foi perdida. A ideia existe, o time tem que se adequar novamente àquela formulação. Talvez o Edenilson no lugar do Marcos Guilherme, porque o Edenilson rende muito quando ele tem a flutuação, quando ele tem a penetração. Ele marca como um volante e joga como meia. E ele se torna a surpresa, mas ao mesmo tempo ele consegue conter o adversário que joga naquela função no meio campo. Então acho que essas coisas, essa sintonia, talvez seja a perseguição que o Cudê terá que fazer a partir de agora, né? Ver a melhor função do Edenilson, que é um jogador que foi o melhor colorado até agora no ano, né? Será que o Marcos Guilherme está dando esse retorno naquela função? Na frente, o Galhardo, que foi poupado, né, nesse jogo, entrou bem novamente, pode fazer companhia ao Guerreiro, né? O lateral esquerdo também, né, nos últimos jogos não tem sido contundente, né? Tem feito, até no Grenal comprometeu a sua atuação com os 2 lances de gol. Enfim, são coisas que têm que ser avaliadas e analisadas da melhor maneira. Eu tenho certeza que o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol, mais o Cudê, estão fazendo essa avaliação, estão fazendo essa análise, e eu confio que essa sequência, como eu disse, dolorida no início, ela vai acabar fazendo com que a gente supere essa dificuldade e reencaixe o time na ideia do Cudê. Ô Silvio. Kleber, oi, diga, Maiká. Eu queria perguntar pro Fernando, ele não estava aqui no começo do programa, eu queria ver como é que ele vê aí essa utilização do Robinho no Grêmio, o que ele acha da contratação também. Foi contratado? Sim, o Grêmio anunciou o Robinho do Cruzeiro. Sim, eu acho um ótimo jogador. É um jogador que faz a função de volante. Ele pode jogar como volante ou pode ser um meia de aproximação. É um jogador que faz jogar, né? Ele lembra, Benfica, o Sandoval lá atrás, né? Que jogou no Inter com relativo sucesso. Um jogador que a bola fica pouco com a bola porque ele faz andar e faz a parceria jogar, né? No Cruzeiro ele teve excelentes atuações. Eu não sei agora, retornando de lesão, qual vai ser a resposta imediata do jogador, e até nem lembro que idade ele tem, deve ter 30 anos, 32 anos, né, 31. É um jogador ainda com potencial, né, e acho que foi uma boa contratação, ele vai ajudar o Grêmio. Acho que aquilo que o Thiago Neves não deu, acho que ele poderá entregar sem a contundência que tinha o Thiago Neves. O Thiago Neves era um jogador mais agudo, um jogador mais de definição, batia bem de fora da área, cabeceava. O Robinho não é esse jogador, mas ele joga naquele setor e é um jogador de servir. Faz 1-2, entra na área, joga com os lados.
Tu acha Acho que a ele... contratação vai ser muito útil. Ô, Fernando, tu acha que ele pode aparecer no lugar do Maicon? Seria o substituto para esse jogador? Porque eu não vejo o Grêmio com um jogador que faça isso, né? Já vi gente nas redes sociais reclamando que vai barrar o Darlan, por exemplo, mas o Darlan é um jogador parecido com o Matheus Henrique, né? Eu não vejo alguém hoje no grupo do Grêmio que faça o que o Maicon faz. Ele pode fazer a função do Maicon, só que ele não tem contenção, né? O Maicon tem mais imposição física, mesmo agora já, né, com a idade que tem, com um pouco mais de lentidão. O Maicon é um jogador que tem a rotina do lugar, então ele sabe cortar caminhos. O Robinho não é volante, ele se tornou volante em determinada situação, né? E acho que se ele for utilizado como volante, fica vulnerável ao meio campo. Acho que ele jogaria num segundo momento para frente, né? Como volante, ele tornaria vulnerável, não tem primeira bola, não tem o contato físico que é necessário para volante, né? Não acho que ele seja o substituto do Maicon, mas poderá ser usado eventualmente. No futebol antigo, o Robinho seria o 8. Seria o 8. Ô, Kleber, fala pro Fernando o que tu acha que tem que aproveitar o quê? Não, deixa eu aproveitar, a gente estava falando aí do Internacional meio que estacionado, meio que involuído dessa volta de pandemia. Até queria conversar com o Fernando um aspecto que a gente tratou ontem, né? Que é essa primeira função, a gente estava falando do Lindoso, do Musto, né? Que são praticamente a mesma coisa. O Musto com alguns vacilos imperdoáveis para um cara que tem o cartaz e é meio que o avalista desse sistema defensivo. E ontem a gente estava falando do Zé Gabriel nessa função, Fernando. O que tu acha dessa possibilidade? Acho que é precipitado? Não acho precipitado, e até conversando com uma pessoa ligada ao Inter, eu perguntei o que há com esse jogador, porque eu acho ele muito bom jogador. E quando ele entra, ele é um jogador muito lúcido, né? Ele claro que ele tem que aprimorar algumas coisas, mas primeiro tem altura, né? E primeiro, volante alto é importante. Segundo, ele não é cego no passe. Ele estica uma bola para o lado esquerdo, ele estica uma bola no lado direito, ele tem o passe curto, né, tem imposição física, ganha a primeira bola. Eu estou vendo aí um jogador que no decurso do ano eu acho que ele poderá se tornar o volante titular. Se o Rodrigo Dourado não retornar, ele preenche requisitos que eu vejo adequados para ser um volante. Tu sabe, Fernando, o Rodrigo Dourado, para mim, é o Lindoso ou é o Musto. E a essa altura, ontem a gente estava falando aqui, eu acho assim, que o Internacional precisa de uma mudança radical, porque senão o Internacional vai ficar naquele negócio, sai o Galhardo, entra o Potker. Não vai entrar um garoto, o garoto precisa esperar, entra o Potker. E aí eu pergunto, para que entrar o Potker? O Musto, ele leva cartão a todo momento. Eu achei que era outro Musto que tinha chegado para o Internacional. E ontem a gente estava conversando, eu dizia assim, eu acho que esse movimento ofensivo de qualidade, eu achava, tinha que começar no meia central. Nisso que o Edenilson está fazendo, mas que ele faz muito mais pelo lado direito, né? Então eu acho que ali a qualidade técnica também de marcação, evidentemente, mas a qualidade técnica deveria começar por ali, mas agora já estou achando diferente. Eu acho que o movimento ofensivo de saída de bola com qualidade do Internacional tem que sair pelo jogador que vai jogar na função do Musto. E para mim esse jogador precisa ter mais qualidade. Talvez seja exatamente o Zé Gabriel, mas eu já não tenho mais dúvida, o Inter precisa de romper com uma cultura nesse movimento que começa de trás, colocando talvez jogador mais jovem e de mais qualidade, porque senão só vai ficar no Musto, vai ficar no Lindoso e até no próprio Rodrigo Dourado. Eu acho que o Rodrigo Dourado tem qualidade, né? O Rodrigo Dourado dos três é o que eu mais vejo com qualidade. Ele é um jogador que não arrisca, ele não arrisca o passe para errar, né? E tem uma imposição física, ele antevê jogada, ele tem uma marcação incisiva no sentido de que ele consegue fazer uma jogada de antecipação no meio que geralmente gera um contra-ataque, né? E isso é importante nessa função. Jogador que não espera o adversário ter a bola, ele já antecipa antes do jogador ter a bola. E com isso tu já tem uma retomada. Por isso que eu vejo a grande vantagem do Rodrigo Dourado é essa, a retomada da bola antes dela ser dominada pelo adversário. E o Zé Gabriel, né, nas vezes que eu vi ele jogou de zagueiro, eu não conhecia o jogador, ele jogou de zagueiro, teve uma atuação boa, mas como volante, onde ele tem entrado nos 2 últimos jogos, joga de cabeça em pé, tem posição física,
os passes dele, tem uma invertida da direita para a esquerda, que ele dificilmente erra, ele fez 2 ou 3 invertidas e a bola caiu no pé do lateral esquerdo. Eu acho que é um jogador que pode ser utilizado com mais mas tu colocaria como volante de trás ou volante da linha de 3? Não, volante de trás. Volante de trás. Perfeito. Volante de trás. Volante de trás. Não. O volante da linha de 3, ele tem que ser... ou ele tem que ser o Bosquilha, ou ele tem que ser o Edenilson mesmo, né? Mesmo que ele possa ser mais útil, né? Jogando na função que ele jogava antes, pelo lado, mas ele por trás ele também tem rendimento, só que eu acho que ele pode ser mais útil na outra função, né? O próprio Praxedes, que ainda está, né, começando, nós temos que ver mais o Praxedes, mas na verdade... o Fernando, esse é o negócio do Internacional. O Internacional sempre tem que demorar para ver, cara. Chegou, o Atlético Mineiro foi enfrentar o Flamengo, o ponteiro esquerdo do Atlético tem 18 anos de idade, e foi jogar contra o Flamengo lá no Maracanã. Quer dizer, o Internacional tem dificuldade, tem que esperar para colocar um Praxedes como central nessa linha de 3, cara, e o jogador tem tudo para fazer isso aí. Nós temos que ver, assim, tudo é feito, as pessoas agem dessa ou daquela maneira. Eu estou falando pelo meu tempo, né? Em cima de trabalho, em cima de pesquisa, em cima de avaliação interna. É um jogador que sai, o Praxedes é um jovem, tem 19 anos. Ele saiu do júnior, onde a intensidade é uma, onde a alimentação é uma, onde o trabalho físico é um. Então, o Praxedes ainda está num processo de adaptação. O Arthur, quando se tornou titular do Grêmio, ele ficou 4, 5, 6 meses, 1 ano quase jogando. O Matheus Henrique jogava no time B do Grêmio também. Então, foi com o tempo que ele foi ser utilizado no time titular. O Internacional está num momento hoje em que há uma reclamação por meninos, reclamação por categoria de base. Isso não pode apurar o aproveitamento. E eu vejo que tu botava garoto, Fernando? Tu botava garoto a jogar? Não, eu botava garoto, mas botava garoto quando eles passavam por um processo de treinamento. Nós tínhamos vários casos de jogador que ficou na reserva, que a torcida queria que jogasse, não jogava, e quando entrou e ficou. Entendeu? Isso faz parte do processo. E tem tem posições que tu não precisa. Eu vejo que zagueiro e volante tem que ter esse processo. Baixinho, pequeno, com 1,75m, 1,72m, esse já pode jogar direto. Entendeu? Por quê? Porque é o caso do Everton, é o caso do Rafael Sobres, é o caso do Nilmar, é o caso do Diego, que jogou lá atrás no meu tempo. Por quê? Porque eles já estão formados fisicamente. E é mais fácil deles, né? Deles enfrentar uma partida num nível superior. O zagueirão ou o volantão, que joga, né, que tem um tamanho maior, ele demora mais para se formar fisicamente, morfologicamente. Isso é fruto de estudo. Ô Maicá, houve um momento em que o Grêmio passou por um período conturbado, um período ruim. O Grêmio estava jogando mal e precisava de alteração profunda para melhorar. E foi aí que o Renato, que na minha opinião até demorou um pouco, colocou o Jean-Pierre e o Matheus Henrique. 2 jovens, num setor fundamental, meio campo. E o Grêmio evoluiu, voltou a crescer a partir dali. Voltou. O Renato... E era momento de crise, é isso que eu tô tá, mas quanto tempo eles estavam lá, Benfica? Quanto tempo eles estavam lá? Não, e o respaldo também, né, de entrar sem tanta pressão, né? O Inter tá... O futebol do Inter tá pressionado, né? Cada vez mais pressionado. Claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? O Fernando até coloca uma coisa, quanto tempo eles estão lá. É verdade. Mas aí não vai ser colocado o Praxedes ali. Vai seguir o Rodrigo Lindoso. Pra quê? Vai seguir o Musto. Pra quê? Se é pra perder, perde com o melhor. Não, mas o Praxedes não vai entrar no lugar do Musto, nem no lugar do Rodrigo Lindoso. Não, o Rodrigo Lindoso, que eu fiz uma figura, então bota o Potker, bota o velho a jogar que não vai dar resposta, é isso que eu estou querendo dizer. Para mim, o Praxedes é um jogador que o Internacional precisa trabalhar fortemente nessa linha de 3 pelo meio. É a qualidade da saída de bola, sabe? Aquele negócio de olhar o jogo, como eu dizia do Jean-Pierre, ele olha, até pela altura, olha o jogo por cima, ele enxerga o jogo por cima, isso me parece, assim, extremamente importante. Não, mas eu acho que isso é o caminho, né? Eu acho que esse é o caminho que o Cudê vai encontrar. Teve essa parada aí, não teve jogos, o jogador não pôde evoluir, e acho que a sucessão de necessidades que nós teremos, né? Porque vai ter que trocar time, né? Joga quarta, domingo, viaja,
ele vai acabar colocando os jogadores, aí os jogadores vão amadurecer jogando. Kleber, o que tu acha de tudo isso aí? Eu acho que a questão do Praxedes é questão de tempo. Eu acho que a mostra em Curitiba foi muito boa, o ambiente não era legal, mas o Praxedes conseguiu dar uma resposta. E tem uma questão, acho que o Internacional tem alguns jogadores polivalentes. A gente está elogiando o Edenilson, que em determinado momento conseguiu acrescentar qualidade, e acho que esse foi o melhor momento do Inter com o Kudê, né, com o Edenilson fazendo a posição central nessa linha de armação. Agora a gente está achando que o Edenilson rende mais nessa posição que está sendo ocupada com o Marcos Guilherme. Com a chegada do Yuri Alberto, dá para fazer uma tentativa de Yuri Alberto e Guerreiro recuar o Galhardo. Acho que o Internacional tem algumas alternativas. Tudo uma questão do Kudê ter tempo e não ser tão pressionado assim para que os garotos consigam se adaptar. Mas eu acho que o Zé Gabriel e o Praxedes são dois jogadores que podem gradativamente ganhar espaço no grupo do Internacional, no time do Internacional, e aí cabe ao Kudê ajustar esse time do jeito que está. Eu acho que com algumas soluções óbvias, como foi a escalação do jogo contra o Curitiba, o Internacional vai ficar sempre no mesmo lugar. Ô Fernando, com a chegada do Yuri Alberto podendo daqui a pouco jogar com o Guerreiro lá na frente, tu recuaria o Galhardo para uma função um pouquinho mais atrás? Não recuaria. Eu acho que o Galhardo, dos três vai ter que jogar dois, tá? Guerreiro, que vai ser muitas vezes convocado, que vai se desgastar muito. Eu acho que vai ser, de três vai jogar dois. Vai jogar o Yuri com o Guerreiro, ou o Yuri com o Galhardo com o Guerreiro. Vai ter, essas duplas aí vão acabar se formando. Porque o Galhardo é um jogador condutor de bola. Ele dificilmente entra sem a bola. Então, para jogar nessa função do meia caindo do lado, além disso, ele não tem a velocidade necessária para ser o jogador que vai sair do meio para a ponta, para receber a bola nas costas do lateral. Ele é um jogador mais central, que joga bem e que rende bem no combate que ele dá ao zagueiro junto com o centroavante. Essa é a função que ele faz melhor e é aí que ele tem que ser utilizado. Se tu colocar o Galhardo muito atrás, né, primeiro que ele não tem uma recomposição permanente durante todo o jogo. Ele tem a recomposição para marcar zagueiro, para marcar volante próximo, mas não tem a recomposição para marcar meia. E na função do Edenilson, ele tem que marcar meia, ele tem que vir até atrás para marcar. Tu é um técnico frustrado, não? Sou. Quem não é, né, Silvio? Ei, Maiká, o que tu acha? Quem não é? Quem de nós? Aliás, eu fui técnico na Várzea. Queria dizer para você, eu fui técnico na Várzea. Tá, mas só entregava a camiseta? Não sou homem de entregar a camiseta. Quem entregava era o Roberto. Maiká foi testemunha disso, hein, Maiká? Eu fui. O homem tava apavorado. Os caras ganhando 3-1. O Cianorte ganhando 3-1 do compilado do Inter lá 2006, 2010, e a lenha aumentando, Silvio. E a chinela cantando dentro de campo, magrão, os caras tudo pistola perdendo. E o técnico fora, como é que tava? Qual era a reação dele? Já que tu cuidou da reação do Renato aí no final de semana. Quando terminou 3-3, ele virou pro lado assim, ufa, graças a Deus. Não, o meu ufa foi porque a coisa já estava esquentando demais. O Magrão não gosta de perder nem cuspe em distância. Eu tava com medo do Magrão arrumar um sururu ali, né? Então, o meu medo não era de perder, o medo era arrumar uma confusão na casa dos outros. É isso que eu não queria. Maiká, como é que nós estamos de tempo aí, Maiká? Infelizmente, sem tempo para mais nada. Foi um baita programa. Por que quando se faz tese o tempo passa rápido? Alguém pode me explicar, ô Kleber? Porque tá bom, né? Pô, cara. Cheio de assunto hoje, né? Tese. Tá recheado, o programa tá recheado, cheio de assuntos. Eu adoro tese, Fernando. Eu também gosto, eu tenho minhas tesezinhas aqui, né? Então tá. O Bairrista FC, do Grupo Bairrista e da RDC TV, fica por aqui. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.